Olá, pessoal. Boa tarde. Eu me chamo Patrícia Talhari. A Elaine me pediu para gravar uma aula. A ideia era que eu apresentasse ao vivo, mas por questões de agenda, acho mais seguro deixar gravada. Mas que eu gravasse uma apresentação sobre a atuação internacional da Anvisa. Ah, Vou começar falando um pouquinho de mim. Como eu disse, eu sou Patrícia Talhari, eu sou servidora da Anvisa, trabalho lá desde 2006. Trabalhei 12 anos na assessoria internacional da Anvisa, fui chefe da área durante os últimos 5 anos em que eu trabalhei lá. Depois fui ser assessora na Gerência Geral de Fiscalização e Inspeção Sanitária, durante um período que a gente estava concluindo um projeto específico de adesão da Anvisa ao PIX, que eu vou falar um pouquinho sobre ele mais na frente. E agora eu estou na segunda diretoria. Eu estou como uma diretora adjunta na segunda diretoria que supervisiona a área de medicamentos, alimentos, produtos biológicos, pesquisa clínica e medicamentos, enfim. Eu vou compartilhar fragmentos de algumas apresentações que a gente tem usado aqui na diretoria para falar um pouquinho da regulação de medicamentos, especificamente, mas que ela tem um foco bem, expressivo na atuação internacional da agência. Ok, já deve. Pronto, já estou compartilhando aqui a minha tela. Como eu falei, ela aborda mais aspectos de medicamentos do que de outros temas, regulados pela agência, mas, de uma maneira geral, ela cobre os principais aspectos, relativos à atuação internacional da agência. Eu começo falando que a Anvisa ela mudou, ao longo dos anos, ela refinou a sua atuação internacional, no sentido de entender melhor o seu lugar, o seu papel nacional e internacionalmente, e bolando estratégias para fazer melhor uso desses recursos, de cooperação internacional, de formação de redes para melhor atuação em termos de saúde pública, de maior eficiência, de melhores resultados para a população brasileira. Então eu começo dizendo aqui, bom, a Anvisa é uma agência relativamente nova, ela tem ainda 24 anos, ano que vem faz 25, e é considerada de fato uma agência, nova, especificamente para o volume de responsabilidades que tem e também para os resultados que entrega, hoje à sociedade brasileira. Então, começo comentando que bem no início da formação da agência, quando ela deixou de ser uma secretaria vinculada ao ministério e se tornou de fato uma autoridade reguladora, a agência ela vem mudando um pouquinho sua atuação internacional, entendendo os melhores locais de atuação, aqueles que trazem maior eficiência e empoderam a agência no maior acesso à informação e participação na formação de diretrizes, e guias que são utilizados internacionalmente. Então, a agência ela foi formada em 99 e já em 2010, mesmo com pouco tempo de atuação, ela já foi reconhecida como uma autoridade de nível 4, uma autoridade de referência regional para as demais autoridades reguladoras, uma autoridade reguladora nacional de referência regional, pela Organização Pan-Americana de Saúde, pela OPAS. Era um programa que visava o fortalecimento institucional. A OPAS, sempre foi uma parceira muito importante das autoridades de saúde das Américas e não foi diferente com a Anvisa. Ela também teve uma atuação muito específica, muito importante ao longo de todo o processo de constituição da agência, de fortalecimento e também de cooperação, que até hoje é uma das agências, ah, internacionais que tem maior interação, a interface com a Anvisa. Então, quando em 2010 a OPAS fez esse reconhecimento da Anvisa, né, como autoridade nível 4, que é o maior nível, então, de reconhecimento de autoridade reguladora, ela entendia que a agência já tinha todas as características para uma agência funcional na regulação de medicamentos. Isso para uma agência relativamente nova era de fato era e é ainda uma conquista muito relevante, em termos de reconhecimento nacional, mas também de fortalezas e oportunidades de melhor trabalhar em prol da população brasileira. E isso tem uma série de impactos, né, já tinha uma série de impactos e ainda segue tendo, que as decisões tomadas pela Anvisa enquanto autoridade reguladora de referência regional para muitos países nas Américas, especialmente aqueles que estão ainda construindo algumas das capacidades reguladoras ou as que já têm essa capacidade reguladora, mas reconhecem a importância de reconhecer
o aproveitamento, ou de realizar o aproveitamento de esforços, ah, podem aproveitar decisões também tomadas pela Anvisa, quando no que diz respeito a medicamentos. Então, quando a Anvisa aprova o medicamento, por exemplo, aqui, a grande parte dos países latino-americanos dão algum tipo de consideração especial a essa aprovação, ou fazem algo como um fast track, ou realizariam algo como quase que como um reconhecimento. Então, isso é uma estratégia de fato importante para os demais países latino-americanos, mas também uma característica importante nacionalmente. E comento também que logo depois, em 2012, a Anvisa, ainda entendendo essa importância de ir construindo redes, atuando com outras autoridades reguladoras de diferentes partes do mundo, não só das Américas, mas de todo o mundo, a importância de ter essa rede, de trocar informações, de fazer alinhamentos, de discutir desafios e discutir soluções também encontradas pelas diferentes autoridades, em diferentes situações regulatórias, entendeu pela importância de ter um organismo que até então não existia, em que os presidentes dessas autoridades tivessem um espaço seguro para poder conversar livremente, explorar temas desafiadores na área regulatória, especialmente na área de medicamentos, não se restringe só a medicamentos, às vezes também entra um pouco nas discussões de dispositivos médicos, mas ela se centra de fato nessa vertente de medicamentos, então possibilita então uma série de atividades, de discussões, de grupos de trabalho de alto nível que permitem então que essas autoridades localizadas nos diferentes países do mundo tenham um espaço seguro para fazer certas discussões, enfrentar os desafios que muitos deles são comuns a grande parte das autoridades reguladoras, né? Então, a gente viveu a pandemia muito recentemente e a existência de um lugar onde as autoridades reguladoras de todo mundo pudessem se encontrar e pudessem fazer melhor uso dos seus recursos e do tempo, compartilhando informações, foi essencial para que a gente conseguisse que o mundo enfrentasse a pandemia de uma forma mais rápida e mais efetiva. Então, os reguladores tiveram um papel importante nesse processo e grande parte dessa sincronia, desse bom enfrentamento que foi feito internacional em termos regulatórios, foi graças a esse espaço de confiança criado dentro do ICMRA. E é algo importante de se dizer que a Anvisa ela foi cofundadora, então justamente nos Estados Unidos foi uma das agências que fundou e moveu esse processo para que a gente conseguisse, então, estar melhor preparados hoje para enfrentamento de eventuais crises. Eu comento também que em 2015 a Anvisa perseguiu um objetivo de se tornar reconhecida pela União Europeia como sistema brasileiro sendo equivalente ao sistema europeu no que diz respeito aos controles sanitários de IFAs, de insumos farmacêuticos ativos. Então, isso, de forma muito concreta, permite que os IFAs produzidos no Brasil consigam exportar para a Europa sem a necessidade de uma dupla certificação, serem inspecionados e certificados pela Anvisa e posteriormente pela Europa também. A Europa ela fez um processo de avaliação em loco no Brasil, não só na Anvisa, nas vigilâncias sanitárias também, e com isso colheu elementos suficientes para concluir que temos um controle sanitário equivalente. Então, isso em termos comerciais tem um impacto significativo, positivo, e que favorece essa aproximação e esse reconhecimento também institucional da Anvisa internacionalmente. Nesse mesmo esforço de continuar buscando ocupar uma posição internacional de relevância, ocupando espaço nos principais fóruns que estabelecem o regramento, as diretrizes, os guias que vão ser utilizados e vão ser seguidos por todos os países em algum momento que fazem regulação de medicamentos. A Anvisa ela vinha desde 2012, se não me engano, discutindo com o ICH. O ICH é o Conselho Internacional de Harmonização de Medicamentos de Uso Humano, que é a principal referência internacional no estabelecimento de regras de segurança, qualidade e eficácia e também regras vinculadas a essas que estabelece as diretrizes, né, que o medicamento deve ser fabricado, desenvolvido, fabricado e comercializado. Então, a Anvisa ela vinha discutindo há algum tempo a possibilidade de se tornar parte dessa instituição,
A agência ela sempre observou o ICH com muita atenção, sempre foi um fórum que a Anvisa observava muito os seus guias e diretrizes na elaboração do próprio marco regulatório nacional, mas a Anvisa ela observava do ponto de vista de externo, né? Ela, quando a norma estava pronta, ela tomava conhecimento, avaliava, antes de ser membro do ICH, ela avaliava aquilo que era pertinente, era possível internalizar no marco regulatório nacional, e aquilo que não era possível naquele momento, a Anvisa não internalizava e não participava e postergava, então, essa adoção de um regramento nacional equivalente ao estabelecido no ICH. Isso foi assim durante algum tempo, mas a Anvisa percebeu que era importante buscar essa proximidade um pouco maior com esse fórum tão relevante em termos de produção de marco regulatório internacional na área de medicamentos. Então, durante alguns anos, participou da discussão desse processo de reforma do ICH para permitir que novos membros, até então, ah, alheios às discussões de fato, né, do próprio ICH, pudessem ser incorporados no processo de discussão, nos estágios muito iniciais das normas, para que a agência pudesse, no nosso caso, levar tanto a experiência brasileira, as preocupações nacionais, a realidade nacional com relação à produção de medicamentos, para que pudesse também ser considerada quando da elaboração de uma norma que viesse a seguir de diretriz internacional, né, para ser adotada mundialmente, mas também fazendo esse movimento de troca e de aprendizado ao longo do processo. Então, a ideia era tanto participar, influenciando positivamente, adaptando aquela norma, adaptando não, incluindo naquela norma a nossa realidade, as nossas referências, e também aprendendo e promovendo um processo de harmonização e de convergência regulatória internacional. Então, foi um processo muito interessante, esse processo negociador para que a agência pudesse, então, para que o ICH pudesse, então, estar no momento de recepcionar novos membros. E também foi interessante para a Anvisa finalmente chegar ao momento de entender que a reforma construída apresentaria um resultado positivo para a agência, caso a agência decidisse se tornar membro, e fazer esse processo interno também de aprovação da diretoria colegiada para que a Anvisa se apresentasse como membro, então, começasse a assumir os compromissos de um membro regulador dentro do ICH. Então, a Anvisa fez essa etapa em 2016 e desde então vem participando das reuniões técnicas, das reuniões do comitê e da assembleia do ICH no processo de regulação, definição de normas e diretrizes para a regulação de medicamentos. Isso foi um arco de 2016. Em 2020, nesse processo ainda de ocupar melhor esses espaços internacionais em que são discutidos guias e regras para que serem aplicados no processo de fabricação ou de desenvolvimento de medicamentos, a Anvisa ela tinha começado um processo em 2010 ainda de 2010, 2009, eu não lembro, mas de adesão ao PIX, que é a Cooperação Internacional em Inspeção Farmacêutica. É um fórum em que favorece a harmonização do marco regulatório de inspeção, tanto de boas práticas de fabricação quanto boas práticas de armazenamento e distribuição de medicamentos, e que dentro desse escopo, seus membros, a última vez que eu lembro de ter visto, era algo em torno de 59, 60 países que eram membros, se eu não me engano. São esses países que se reúnem anualmente, às vezes em mais de uma oportunidade, para discutir a atualização do marco regulatório, discutir a interpretação do marco regulatório, atividades de capacitação e de treinamento, para favorecer, então, que as boas práticas de fabricação, por exemplo, sejam aplicadas de forma consistente, não só nacional, mas internacionalmente, e que tenhamos todos, enquanto consumidores, a certeza de que aquele medicamento que a gente está consumindo, eles foram fabricados de acordo com as boas práticas de fabricação no seu estágio mais elevado, né? Então, a Anvisa se tornou membro do PIX em 2020, depois de um longo processo, porque não é só a Anvisa que se torna membro, mas é o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que também é composto pelos estados e municípios, e que fazem um papel absolutamente importante, relevante, necessário nesse processo. Então, o Brasil veio a se tornar membro em 2020, concluindo mais uma etapa importante nesse processo de internacionalização da vigilância sanitária, mas mais especificamente, além do próprio mérito da vigilância sanitária, de estar harmonizado, de fazer parte de um sistema, o grande benefício
é de fato para a população brasileira que passa a ter acesso e com certeza de que aquele medicamento ele foi fabricado, ele cumpriu as boas práticas de fabricação no seu estándar mais elevado. Ainda nessa mesma linha do processo em que a Anvisa vem percorrendo, de buscar ocupar os espaços internacionais mais relevantes, que trazem maior benefício para a população brasileira, para as indústrias que operam no país e para a saúde pública de uma maneira geral, registro também o marco de 2020, quando a Anvisa começou a fazer parte do projeto Orbis. Nesse esforço de harmonização, convergência e alinhamento de esforços, né, evitar duplicação de esforços desnecessários, a agência ela foi convidada pela agência americana a fazer parte do projeto Orbis, que é um processo de submissão de revisão simultânea de produtos oncológicos entre parceiros internacionais. Ele é coordenado pela FDA, como eu falei, e participam hoje a Autoridade Reguladora da Austrália, a Anvisa, a Autoridade do Canadá, de Israel, de Singapura, da Suíça e do Reino Unido. Então, uma iniciativa interessante que não só discute, não só, não só permite que a gente observe a avaliação que foi feita por outros países, mas que seja feita uma avaliação conjunta. Então, representa uma economia de recursos, um alinhamento em termos de melhores práticas regulatórias, além do próprio marco normativo, e também de agilidade em que as populações de diferentes países vão ter acesso a medicamentos novos para atendimento de necessidades médicas até então não atendidas. Eu registro também um outro marco importante relativo ao Programa Internacional de Inspeção de Insumos Farmacêuticos Ativos, que é uma cooperação entre diversas autoridades reguladoras nacionais, mas também uma responsabilidade mais transversal. Aqui tem a DQM também, da União Europeia, tem a própria OMS participa, além de uma série de outras autoridades reguladoras muito relevantes internacionais, que permite um compartilhamento de informações e permite que mais insumos farmacêuticos ativos sejam monitorados internacionalmente, monitorados e suas informações sejam compartilhadas, de modo que autoridades possam basear suas decisões relacionadas à qualidade do IFAS ou a registro de IFAS, dependendo do modelo regulatório que cada país adotar, baseado numa atividade de cooperação, de fato, organizada para melhor aproveitamento dos esforços. E ainda nessa linha de medicamentos, eu destaco um processo em curso, que tem sido muito falado internamente na Anvisa, mas também pela Anvisa com demais parceiros, demais atores governamentais e não governamentais, mas interessados no setor farmacêutico, no processo de qualificação, no processo de preparação da Anvisa para submeter à auditoria da OMS, de acordo com os parâmetros GBT. GBT é Global Benchmarking Tool, que é uma ferramenta que foi desenvolvida pela OMS, um pouco semelhante com aquela ferramenta que a própria OPAS aplicou à Anvisa em 2010, mas aquela busca medir se a autoridade reguladora ela desempenha todas as funções necessárias para garantir que as atividades de revisão, de avaliação, de monitoramento, de vigilância que ela desempenha, garantem que a população de seus países tenha acesso a produtos de fato seguros, com qualidade, eficazes, monitorando todo o ciclo de vida daqueles produtos, e são de fato autoridades funcionais, que desempenham todas aquelas capacidades que deveriam desempenhar e o fazem a contento, né? É um processo que não é um processo simples, é um processo que evoluiu e ficou em discussão em alguns anos. Algumas autoridades estrangeiras já estão passando por esse processo, já estão sendo avaliadas e qualificadas pelo OMS para ostentarem o título de autoridade listada. É isso que que a Anvisa vem se preparando para cumprir e eventualmente ser reconhecida em 2024 pelo OMS, se for aprovado durante a auditoria, e terá o seu nome lá incluído como Anvisa, como autoridade listada do OMS. Tem benefícios significativos em termos de reconhecimento internacional, de imagem, e de uma certa forma, os produtos que são regulados por essas autoridades que são reconhecidas, eles também gozam internacionalmente de um status, de um reconhecimento mais elevado, em termos de segurança, qualidade e eficácia. Então, é bom para a autoridade reguladora nacional passar por esse processo, ele é bom para as empresas que têm seus produtos avaliados por essas autoridades reguladoras, que gozam também de
uma projeção de uma imagem positiva, não só nacional, mas internacionalmente, e é bom também para as populações, dos países que têm essas autoridades qualificadas, porque elas se sentem mais seguras e têm a certeza de que tem, as funções de supervisão, monitoramento, estão sendo feitas de forma adequada. Então, a Anvisa deve passar por essa auditoria em 2024. Minha expectativa é que a Anvisa, venha a ser, então, a compor a lista de autoridades, listadas pela OMS. Hum. Bom, eu comentei essa linha do tempo relacionada aos processos, às etapas que a Anvisa passou buscando ocupar esses espaços internacionais relevantes para mostrar decisão que a agência tomou, que vem tomando e vem reafirmando ao longo do tempo, mas que tomou há alguns anos atrás, de buscar esse alinhamento internacional. Os produtos regulados pela vigilância sanitária, a grande maioria deles, ele tem um caráter global, um caráter internacional. A própria inovação nesses produtos, quanto mais complexos esses produtos são, mais eles tendem a necessitar de um espaço global de atuação. Então, quanto mais inovador, por exemplo, o medicamento é, quando um medicamento novo para uma necessidade médica não atendida em nenhum lugar do mundo ele é desenvolvido, ele passa a ser de interesse de fato global, não só pelo benefício de fato que ele vai desempenhar as diferentes populações do mundo que vão se beneficiar dessa inovação em termos de medicamentos, mas também por aspectos mais econômicos. Ah, a gente sabe que a inovação na área de medicamentos, ela é cara e ela leva um tempo a ser feita. Então, os próprios desenvolvedores desses produtos, eles tendem a buscar mercados globais também, até mesmo para suportar esses custos. Nada mais natural do que esperar que desempenhem também um interesse global de alinhamento, de entendimento, de avaliação desses produtos. Então, a gente observa que, um desenvolver da capacidade regulatória da agência, também a maturidade do setor regulado pelo Brasil, do setor regulado brasileiro, que atua no Brasil, na verdade, não só o brasileiro, mas também o estrangeiro que atua no Brasil, ele vem impulsionando as autoridades reguladoras a trabalharem cada vez mais de forma articulada. O benefício de se promover a convergência regulatória entre os diferentes países nos temas mais sensíveis, nos temas mais estratégicos, nos temas mais simples, mas de forma geral, essa promoção da convergência regulatória, ela é muito benéfica, tanto para quem desenvolve o produto, que passa a conseguir vencer etapas de discussão regulatória de uma forma mais simples, mas também, e especialmente, para as populações, que passam a contar com uma rede, de autoridades reguladoras, avaliando, monitorando aquelas inovações, aqueles produtos, em termos de segurança e de eficácia, que não teria se não fosse um produto global. Então, caminharmos todos para esse processo de convergência de regras, convergências de padrões, convergências da prática de avaliação desses produtos e de compartilhamento dessa informação, ele tende a beneficiar de forma muito direta, de forma muito significativa a população, que consome esses produtos, né, regulados por diferentes atores. Então, parte dessa a razão de ter representado esse caminhar ao longo dos anos, de buscar crescendo, a Anvisa tem buscado crescer o seu campo de atuação, a sua interlocução com os diferentes atores, ocupar espaços importantes para levar informação, mas também contribuindo pra a formação de guias e diretrizes globais, e também trazendo isso de volta para ser aplicado nacionalmente. A ideia, de fato, é buscar beneficiar a os processos de trabalho e, no fim, no fundo, a saúde da população brasileira como um todo. Então, a agência ela vem, expandindo esse campo, né. Comento que, nos primeiros anos da Anvisa, as ações eram muito voltadas, talvez, para aspectos regionais, muita energia era colocada na harmonização regional de requisitos, de produtos, relacionados à vigilância sanitária, e sem descuidar desse processo de harmonização regional, a gente vem buscando promover essa harmonização, essa convergência regulatória também com outros atores relevantes internacionais. Ah,
e a já vem adotando uma série de estratégias, mas além de participar, de fato, das iniciativas em si, a agência ela também se dedica a estabelecer acordos de cooperação com autoridades reguladoras estrangeiras ou com autoridades ou com organismos internacionais que desempenham atividade relevante para a vigilância sanitária. Então, nesse mapa, ah, busquei aqui sinalizar os principais países com, com os quais a Anvisa tem acordos específicos, grande parte deles troca de informação e compromisso de confidencialidade com as respectivas autoridades reguladoras de cada um desses países que estão pintadinhos de verde, além de alguns organismos internacionais com os quais a Anvisa também tem trocado informação sempre que necessário. Bom, agora eu passo um pouco a a falar sobre outro aspecto, né. Não vou falar só sobre convergência regulatória, sobre, colaboração, sobre cooperação, sobre harmonização e convergência. Vou falar um pouquinho sobre a realidade mais, mundana, né. Parte de por que que a Anvisa tem buscado, então, investir esforços de forma tão consistente, em iniciativas internacionais, seja para estabelecer projetos de cooperação, seja para trocas de informações, seja para, ah, processos de harmonização e convergência regulatória, mas a grande questão é que buscar o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, eles também ajudam a agência a ser mais eficiente, a fazer melhor uso do recurso que a agência dispõe. E não só recurso financeiro, mas recurso humano, que hoje é o principal recurso mais escasso que a agência tem. Então, para dar uma visão um pouco mais, né, global de onde estamos, que energia que a gente tem, que recurso com quais recursos nós contamos, eu coloco aqui algumas informações muito, pontuais para nos ajudar a colocar aqui, eh, nos entender em que posição estamos no mundo em termos de recursos, capacidades enfim, conseguimos calibrar um pouquinho melhor a expectativa com relação à agência. Então a agência ela tem percebido que ela precisa ainda ser fortalecida em diversos aspectos. Então, quando a gente fala, por exemplo, em orçamento anual per capita, aqui a gente faz uma comparação baseada num estudo que a própria OPAS tinha desenvolvido em 2019, que teve alguns dados atualizados, são só dados referenciais, porque alguns dados aqui, dizem respeito a 2019, alguns de 2021, eram datas que tinham esses dados disponíveis, mas só para ajudar a gente a entender um pouquinho, eh, as diferentes realidades que diferentes autoridades reguladoras convivem e a expectativa e a importância que é contar com essas redes internacionais, então, para alavancar certos tipos de avaliações ou certos resultados que as autoridades precisam desempenhar. Então, aqui, quando a gente fala de orçamento per capita, ah, para cada habitante, os Estados Unidos destinam, por exemplo, $18,64. A Austrália destina para cada habitante que ela tem na Austrália, ela destina $4,53 para o orçamento da autoridade reguladora. Na Colômbia, para cada habitante, a autoridade reguladora, o INVIMA, recebe $1,7. Chile, para cada um habitante, o ISP, Instituto de Saúde Pública do Chile, recebe $1,15. No Brasil, para cada um habitante, a Anvisa recebe $0,82. Só para saber, em termos para ter uma ideia, em termos de orçamento, em termos de recursos financeiros que cada autoridade tem para desempenhar as suas atividades, que variam entre elas, né, não a Anvisa, por exemplo, tem competências regimentares sobre medicamentos, alimentos, produtos biológicos, dispositivos médicos, tabaco, agrotóxicos, cosméticos, saneantes. Tem uma atividade muito importante relacionada à PAF, a Portos e Aeroportos e Fronteiras, né, tanto a a fiscalização, o processo de importação processo de importação e exportação de alguns produtos que são sujeitos à anuência da Anvisa, mas também com relação a controle de viajantes, a a embarcações, então tem uma série de responsabilidades, enquanto outras dessas autoridades têm responsabilidades um pouco mais limitadas. Algumas vão ter responsabilidade só sobre a parte de medicamentos, dispositivos médicos, outras essas responsabilidades mais alimentos, então varia um pouco de cada autoridade. Ah, também para ter a ideia aqui falando de orçamento, comparando só Colômbia, Chile e Anvisa, e Brasil,
Comparando aqui a porcentagem do orçamento anual, comparado ao tamanho do mercado farmacêutico que cada um desses países tem. Então, hoje, o Brasil é o principal mercado da América Latina em termos de mercado farmacêutico, mas ainda assim é um dos, aqui entre os três comparados, é um das autoridades que recebe um orçamento menor frente ao próprio mercado regulado. E aí, continuando um pouco nessa questão da discussão de recursos disponíveis, enquanto a gente compara força de trabalho, por exemplo, quando a gente compara o número de funcionários que cada autoridade reguladora de diferentes países tem por cada 1 milhão de habitantes, a gente também observa uma certa variação importante aqui regionalmente, né, e com alguns países ainda como referência para a gente comparar. Então, para cada 1 milhão de habitantes, a Argentina tem 24 funcionários na autoridade reguladora deles, que é a ANMAT. A Anvisa tem 7 funcionários para cada 1 milhão de habitantes no Brasil. A Colômbia tem 36 funcionários na autoridade reguladora colombiana, para cada 1 milhão de habitantes. O Chile tem 45. Comparando com a Austrália, que é uma autoridade, a gente sempre busca comparar com a Austrália, com o Canadá, porque são autoridades reguladoras de porte médio, que é o porte que a Anvisa se considera também uma autoridade reguladora de porte médio, considerando a quantidade de servidores que tem e as atividades que precisa desempenhar. Então, a gente compara sempre com a Austrália também para a gente ver como estamos, se estamos bem posicionados, não, mas se estamos com uma força de trabalho semelhante, maior ou menor, e no momento estamos com uma força de trabalho de fato bem menor comparado com os demais países que fazem parte dessa cesta de comparação da agência. E aí, buscando comparar também em termos de responsabilidades que essas autoridades reguladoras têm, comparado com as atividades semelhantes que a agência tem, a gente também recebe uma comparação aqui que precisaríamos de mais gente para poder entregar, para poder entregar não, porque a gente entrega muito, mas para podermos ter uma força de trabalho um pouco mais paralela, mais comparável, mais equiparável com outras autoridades reguladoras. Então, se a gente compara a força de trabalho da FDA, por exemplo, com a Anvisa, somente comparando as áreas que têm atuação semelhante, ou seja, a FDA também tem atribuições relacionadas à regulação de medicamentos veterinários que a Anvisa não tem. Então, para essa comparação, que aparece que a FDA tem 16 vezes mais servidores do que a Anvisa tem, foi excluído as atividades que não são equivalentes entre as autoridades reguladoras comparadas. Então, aplicando esse mesmo racional para o Canadá, observa-se que o Canadá tem 8,57 vezes mais força de trabalho do que a Anvisa. A União Europeia que só avalia medicamentos, principalmente medicamentos novos, mas ela avalia tanto os medicamentos para uso humano quanto os veterinários. Então, comparando só aquelas atividades que são afins, observa que a União Europeia, que só faz a avaliação de medicamentos novos, tem 3,29 vezes mais recursos humanos do que a agência tem para desempenhar as mesmas funções, e a mesma comparação é feita com o Japão. Bom, acho que estou falando bastante de orçamento, mas a ideia é só para falar que, talvez aqui a informação mais importante é que, ano após ano, a gente tem observado que ainda que esse percentual se altere, para um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas em média, o orçamento que a agência recebe, aprovado por lei, pela LOA anualmente, ela esse orçamento, ele representa que a Anvisa somente, ah, arrecada por meio das taxas que são cobradas por alguns serviços prestados pela agência, equivaleria a cerca de 50%, ou seja, 50% seria custeado por essas taxas, 50% das atividades da agência seriam custeadas pela sociedade, né, por meio de outros impostos cobrados por outros serviços que não os serviços prestados pela agência. A gente observa que essa não é a realidade da maior parte dos países. Ah, os países eles têm discutido isso internacionalmente, entendem a importância de que o custeio das atividades regulatórias seja grandemente arcado pelo próprio setor regulado. Então, isso significa que as taxas precisariam ser corrigidas, precisariam ser atualizadas e serem mais condizentes com a realidade da atividade que é desempenhada. Mas a realidade brasileira, que ainda tem suas taxas definidas por lei, precisaria ainda fazer uma discussão mais ampla, não só no âmbito da agência, mas também junto com o nosso parlamento,
para fazer os ajustes necessários, para que ele represente um pouco melhor a realidade e habilite a agência a tanto discutir mais fortemente a realização de concursos públicos para contratação de mais servidores, mas também para que fique até um pouco mais justo com a sociedade, né, que o setor regulado pela agência que de fato consiga fazer, esses aportes de forma mais, equilibrada, o que é esperado, o que é a recomendação internacional para o funcionamento das autoridades reguladoras. E aqui é só título de comparação, não vou entrar nessa discussão, mas é só para que tenham talvez uma ideia de taxas cobradas. São taxas aqui de 2022, pode ser que 2023 tenha tido alguma alteração, não chequei, mas, mostra um pouco dessa questão da importância de quando a gente pensa em vigilância sanitária, em regulação, que não só as questões mais técnicas, operacionais sejam discutidas, né, não é só qual é a regra aplicada, qual que é o nível de segurança desejado, não é só essa discussão, que deva ocorrer dentro de uma autoridade reguladora, mas também há discussões relacionadas ao próprio fortalecimento das instituições para que elas consigam, abarcar as demandas que são apresentadas a ela, entregando à sociedade os melhores resultados em termos de avaliação e de proteção, de avaliação de riscos e de favorecimento de processos de inovação, que tenha um ambiente adequado para que, os atores relevantes no processo, né, as indústrias, a a academia, para que todos os participantes desse processo encontrem um ambiente adequado para atuarem de forma que seja um negócio, sustentável e que seja bem calibrado, né. Então aqui, o que que eu queria mostrar, por exemplo, questões que precisam ser discutidas também relacionadas a taxas, em termos de registro, os custos de registro de um medicamento novo no Brasil, para uma grande empresa, porque a nossa legislação ela estratifica, empresas de portes diferentes pagam menos, mas pegando aqui se todas as empresas que atuam no Brasil fossem todas elas de grande porte, do maior porte que temos, um registro para um medicamento novo, custaria em torno de R$ 157.000, enquanto que nos Estados Unidos essa taxa seria de mais de US$ 3 milhões. Então, que a taxa para a mesma avaliação que é feita por autoridades reguladoras diferentes, elas têm variações muito grandes, né. Então, aqui eu destaquei em vermelho, o custo estimado de cada uma dessas ações e quantas vezes, as taxas cobradas internacionalmente são maiores do que as taxas cobradas aqui no Brasil. Muito bem, mas não vou me dedicar a isso aqui não, isso aqui era só para ilustrar. Muito bem, então, como a Anvisa pode ser mais eficiente, favorecendo o acesso a produtos que atendem aos padrões de segurança, qualidade e eficácia estabelecidos? Essa é uma preocupação que a agência tem desde o início, desde que ela foi constituída. A agência ela recebe uma série de demandas, então, quando algum desenvolvedor de medicamento pretende registrar seu produto na Anvisa, ele precisa montar um dossiê que tem que seguir regras internacionais. Hoje a Anvisa adota as regras do CTD, que são as regras do ICH, ah, e elas são as mais alinhadas possíveis, né. É difícil dizer que um mesmo dossiê hoje, que é apresentado em países de clima frio, por exemplo, poderiam ser apresentados no Brasil, porque tem as questões relacionadas à estabilidade, que são diferentes, né, a nossa temperatura, a nossa umidade são muito específicas e que elas precisam os estudos, desenvolvidos para suportar aquele medicamento, ele tem que levar em consideração essas características, que o medicamento vai estar submetido quando for disponibilizado ao uso da população. Então, algumas questões são específicas, mas ainda assim, além de questões administrativas, a agência está o tempo inteiro pensando como ela pode ser mais eficiente, considerando os limitados recursos humanos que tem e comento desde já que os recursos humanos sempre vão ser limitados, para os desafios que as autoridades reguladoras têm. Então, não só falando da Anvisa, mas falando, de qualquer autoridade reguladora, mesmo daquelas autoridades que têm um número 18 vezes maior do que o nosso, ainda assim consideram que, o recurso humano é aquém do que deveria ser para os desafios que uma autoridade reguladora tem. Então, qualquer autoridade, não importa o porte dela, ela precisa estar sempre pensando como ela consegue ser mais eficiente, enfrentar os desafios que ela precisa, garantindo que aqueles produtos que ela avalia, que ela autoriza serem colocados no mercado, sejam de fato seguros, tenham qualidade, sejam eficazes, atendendo então às necessidades da população.
Muito bem. Então, tenho falado já desde o começo, estou vinculando aqui a fala de atuação internacional muito a esse uso de fazer melhor uso dos recursos disponíveis. No nosso contexto, isso é feito, de forma geral por todas as autoridades, mas no contexto brasileiro, o que a gente sempre fica avaliando? Como que eu vou fazer melhor uso dos meus recursos humanos que são, de fato, muito escassos, são muito aquém do que a gente precisaria que fosse? Como eu consigo fazer com que um produto, não um medicamento novo, por exemplo, estou falando de medicamento, mas isso se refere a qualquer produto, né, como um dispositivo médico, como, cosméticos, como produtos de interesse, sejam submetidos na agência e sejam avaliados no menor tempo possível, sem diminuir os padrões, então, segurança, qualidade e eficácia, aqui no caso de medicamentos, ah, sem comprometer esses padrões quando eles forem ser, disponibilizados para a população. E também como eu faço isso, observando os recursos financeiros que são também limitados, tanto por parte de desenvolvedores, mas também por parte dos reguladores. Então, a agência ela tem buscado sempre focar nos riscos dos produtos e dos processos, tendo tudo, né, tendo muito que ser feito internacionalmente. Se a gente for fazer todas as avaliações, todos os processos, sem considerar o risco intrínseco do processo ou do produto em si, os tempos seriam infinitamente maiores e as entregas não seriam na velocidade que a sociedade precisaria. Então, esse é um foco que as autoridades reguladoras, especificamente a Anvisa, tem sempre tido em consideração. E aí, dentro dessa discussão da Anvisa no cenário internacional, eu aproveito para citar uma estratégia que tem sido muito falada também pela Anvisa, que é uma estratégia de reliance. Reliance nada mais é do que confiança regulatória. Volto para o início da apresentação, quando falei muito da parte dos espaços que a Anvisa foi ocupando. Não é só uma questão de ocupar espaço, mas é uma opção de promover essa convergência regulatória, fazer com que as normas sejam construídas de forma que ela abarque a realidade não só de um ou de outro país, mas que a norma ela tenha relevância e amplitude, ela alcance a realidade de todos os países, que ela traga elementos técnicos e científicos que façam sentido não só para um país, mas que sejam de fato suportados globalmente, e que promovam então o estado da arte, né, o ponto, a melhor técnica, a melhor ciência disponível para apoiar a regulação de determinados produtos e que elas sejam adotadas e implementadas de uma forma muito consistente. A Anvisa ela fez essa opção de buscar esses espaços para construir esse caminho. A agência ela não tem a intenção de ter regulamentos nacionais que discriminem com relação à origem ou que adotem padrões de segurança, de qualidade ou de eficácia brasileiros diferente do que o restante do mundo adota, os melhores padrões de referência internacionais a respeito do tema. Não há razão para uma autoridade fazer isso. Então a Anvisa ela percebeu que não faria sentido, buscar padrões muito próprios, mas sim, o benefício que é buscar essa participação, esse alinhamento internacional nesse processo de aportar a realidade brasileira e também contribuir para que os guias sejam elaborados de forma transversal, que tenham uma amplitude global e realista e global, né, ah, em termos regulatórios, para que a gente se beneficie de uma série de estratégias vinculadas a essa convergência regulatória que é estabelecida previamente. Então essa convergência regulatória é um caminho que a Anvisa vem buscando e todos os momentos reafirma esse processo, baseia grande parte de seus esforços na promoção dessa convergência regulatória internacional e, decorrente dela, permite que a agência adote uma série de estratégias relevantes nesse processo. Então, a estratégia de reliance é a estratégia de confiança regulatória, que é uma vez que eu participei do processo de discussão da norma, uma vez que eu conheço como aquela norma é aplicada de forma consistente por diferentes autoridades reguladoras, e eu conheço e confio nesse processo, me permite adotar práticas de avaliação simplificada de algumas informações que tenham sido previamente apresentadas e avaliadas por autoridades reguladoras que seguem exatamente as mesmas regras que eu. E a essa prática que vem sendo discutida globalmente como Reliance, a Anvisa nos últimos anos já vinha fazendo isso de uma forma um pouco mais tímida, mas em 2022 a agência adotou uma regra geral com diretrizes
eu chamo de diretriz do guarda-chuva, que são as regras para qualquer unidade da agência que queira trabalhar com esse processo de confiança regulatória, tenha as diretrizes estabelecidas de forma transversais pela agência. Então, tem uma regulamentação, uma RDC, como a gente chama, né? Uma resolução de diretoria colegiada, que é a 741 de 2022, que ela dispõe sobre os critérios gerais para admitir a análise realizada por autoridade reguladora estrangeira equivalente dentro dos processos de avaliação e autorização da Anvisa. Então, a área de dispositivos médicos, trabalhando na caracterização, no regramento específico para esses dispositivos médicos que foram avaliados por autoridades reguladoras estrangeiras equivalentes de forma positiva, poderem se beneficiar dessa avaliação em termos nacionais também. A área de alimentos também está nesse processo, construindo esse marco regulatório. A área de medicamentos, ela também construiu esse marco, a norma está vigente e tem um processo ainda para aprimorar essa norma vigente, que deve acontecer até o final desse ano, talvez comecinho do ano que vem. A parte de pesquisa clínica também se beneficiou dessa abordagem. Então, tudo isso, né, essa historinha que eu contei no começo, dos passos, desse esforço de convergência regulatória, ele tem frutos muito concretos, né, permitindo que os recursos disponíveis hoje na agência sejam avaliados, sejam empregados onde os riscos estão. Então, se autoridades reguladoras estrangeiras equivalentes adotam as mesmas regras, adotam de forma consistente, eu conheço, confio e tenho um canal de comunicação livre e aberto, ainda para trocar informações confidenciais ou informações não públicas, quando eu tenho esse cenário todo, eu crio um cenário muito favorável para que eu consiga usar mecanismos de confiança regulatória que me permitam acelerar os meus processos de avaliação. Então, baseado em informações que eu consigo dos meus parceiros regulatórios, de autoridades reguladoras equivalentes a nós, consigo, então, adotar estratégias de fazer melhor uso dos meus recursos disponíveis e focar no risco, naquelas informações e destinar mais força de trabalho a avaliar produtos, por exemplo, que foram desenvolvidos inicialmente para o mercado nacional. Então, eu consigo fazer essa avaliação, consigo colocar mais especialistas para avaliar informações, dossiês que ainda não foram avaliados por nenhuma autoridade reguladora equivalente, né? Então, eu consigo fazer uma melhor gestão de tempo. Então, isso é feito pela RDC 601, de confiança regulatória para pesquisa clínica, que me permite fazer uma análise simplificada, muito mais célere. Isso me permite também fazer na parte de inspeção de boas práticas de fabricação, está ainda em termos de consulta pública, uma norma que vai regulamentar esse processo, e também no processo de registro de medicamentos, né? Então, tem uma norma vigente, que é 750 de 2022, ela é temporária, ela vale até março, ano que vem, se eu não me engano, e tem uma consulta pública paralela a essa resolução, que tem o objetivo de aprimorar essa abordagem regulatória que favorece, então, fazer o aproveitamento de avaliações realizadas por autoridades reguladoras estrangeiras. E tudo isso me permite ser mais eficiente, com um risco muito controlado, no sentido de que, como eu disse antes, né, já foi avaliado por uma autoridade reguladora equivalente que aplica as mesmas regras que eu aplico, de forma consistente e com quem eu tenho um canal de discussão livre, aberto e frequente. Então, caso houvesse alguma dificuldade ou algum achado, alguma preocupação relacionada a alguma aprovação, também haveria esse mecanismo muito específico de interação. Muito rapidamente, quais são as premissas para o sucesso dessa estratégia de reliance na área de medicamentos, especificamente? Na área de registro de medicamentos, é isso que eu me refiro aqui agora. Então, essas regras que foram aplicadas, né, dentro dessa regulamentação em discussão, elas devem ser aplicadas ao registro e ao pós-registro de medicamentos, de CADIFAs, né, relacionados a insumos farmacêuticos e produtos biológicos. Um ponto absolutamente estratégico e importante a ser considerado é que o medicamento, o insumo farmacêutico ou o produto biológico, eles precisam possuir características essenciais idênticas ao avaliado por autoridade reguladora de referência. É o que a gente chama, em inglês, de sameness. O produto de fato tem que ser o mesmo. Não adianta eu falar que, por mais que o nome e o fabricante sejam os mesmos, se eu uso IFAs diferentes, fornecedores diferentes, se eu uso concentrações ou formulações diferentes, apresentações diferentes, o produto de fato não é o mesmo. Então, para que a gente consiga usar a estratégia de reliance na sua integralidade, da forma mais simples e objetiva possível,
Se o produto é de fato o mesmo, essa correlação é muito simples de ser feita, esse aproveitamento é muito simples de ser feito. Se ele passa a ter diferenças, que eventualmente acontecem, né, o fabricante de medicamentos, ele tem diversas plantas, ou ele tem mais de um fornecedor de IFA, ou ele tem apresentações diferentes para países diferentes, ou ele tem indicações ligeiramente diferentes para países diferentes, a diferença ela precisa ser avaliada. Ela precisa ser justificada, justificada não, precisa ser sustentada pelo desenvolvedor do produto e a autoridade reguladora precisa avaliar aquilo que de fato foi diferente. Mas ainda assim, se eu gasto, por exemplo, suponhamos aqui 1 ano para avaliar um dossiê de um medicamento que nunca foi avaliado por ninguém, a partir do momento que ele foi avaliado por alguma autoridade reguladora estrangeira equivalente, que eu reconheça, eu consigo reduzir esse tempo para 6 meses, para 5 meses, para 4 meses, dependendo do que de fato eu preciso avaliar naquele dossiê. Então isso traz um benefício muito específico para a autoridade reguladora. Em termos de ciclo de vida, a se eu consigo manter a similaridade do medicamento ou do produto biológico, desde a aprovação inicial até a descontinuidade, também é uma relação de aproveitamento de informações, aproveitamento de análise muito direta. Entretanto, se em algum momento o fabricante decide que os produtos para diferentes mercados vai ter um caminho regulatório diferente, vai mudar, enfim, vai ter indicações diferentes, ou vai ter para um certo país aprovou uma indicação somente para até 50 anos, para outro país resolveu apresentar uma indicação um pouco diferente, e enfim, esse ciclo de vida é um pouco descasado, e aí também merece uma avaliação mais detalhada daquilo que é diferente, né. A outra premissa, autoridade reguladora estrangeira equivalente. Elas sejam inicialmente consideradas as avaliações e documentações apenas das autoridades reguladoras designadas formalmente pela Anvisa. Então, fruto desse processo que a agência viveu ao longo dos anos, de construção de confiança, construção de relacionamento, de conhecimento de como essas autoridades trabalham e até da disponibilidade das informações que essas autoridades, promovem, das avaliações que elas fazem, tudo isso, permitiu que a agência conhecesse essas autoridades, confiasse nos seus processos e, adotassem e elegesse, identificasse quem são aquelas autoridades reguladoras estrangeiras que são equivalentes à agência, e as adotassem como referência de fato para a aplicação da norma de reliance. Isso não quer dizer que outras autoridades não possam vir a participar dessa lista também, podem, mas aí precisam ser muito bem avaliadas e documentadas essas semelhanças, né, essa equivalência regulatória tem que ser muito, registrada, documentada, aprovada pela agência, então elas passariam a fazer parte também dessa autoridade reguladora estrangeira equivalente. Ah, uma premissa, a agência, quer dizer, está relacionada ao aprofundamento da análise de registro. Então, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela estabeleceu um guia de boas práticas regulatórias em termos de reliance, né, de confiança regulatória. E ela estabelece 4 níveis. O nível mais baixo é o nível só de verificar se o produto de fato é o mesmo fabricante, mesmo IFA, mesma formulação, mesma apresentação, isso é o nível 1. O nível 4 é você de fato fazer a avaliação junta, sentar junto com aquela autoridade e avaliar conjuntamente o dossiê. Então, por uma estratégia que a Anvisa adotou, a grande maioria as avaliações que usam Reliance para registro de medicamentos, elas têm o nível 2 e o nível 3, que são regulamentadas por SRDC. Não quer dizer que a Anvisa não faça avaliação conjunta, ela faz dentro de uma outra estratégia, mas essa regulamentação específica que eu me refiro aqui hoje, ela se centra nas avaliações de nível 2 e 3. E o nível 3 é o de maior aprofundamento, o nível 2 é o menor aprofundamento, e isso de acordo com a a capacidade e o risco do próprio produto, né, ou do próprio dossiê que está sendo submetido à Anvisa. Ah, sim, outra premissa, né, aprofundamento da análise de mudanças pós-registro. Elas são submetidas ao grau 3 de aprofundamento de análise, que é é o essa escala de 1, 2, 3, estaria entre o nível de aprofundamento mais alto. E também a normativa ela faz previsão da regra de reenquadramento do grau de profundidade da análise de registro e pós-registro em função dos recursos disponíveis na agência. Ou seja, a profundidade da análise será reenquadrada de grau 3 para 2 em decorrência dos tempos requeridos para o início da análise do pedido de regularização. Isso também é uma previsão que encontra na norma, que é uma alternativa, uma possibilidade a ser considerada dependendo de como a gestão ou como as análises estiverem acontecendo, seus devidos tempos,
e as necessidades relativas a esse processo. Outra premissa: os fabricantes que tiveram seus produtos aprovados em autoridades reguladoras estrangeiras equivalentes, eles precisam submeter o dossiê completo de registro de medicamentos na Anvisa. Isso além dos relatórios resultados das avaliações de aprovação feitas por autoridades reguladoras equivalentes estrangeiras. Ou seja, a Anvisa ela requer toda a informação que ela requer normalmente para o produto regular, tendo sido ou não tendo sido previamente aprovado, mas para quem vai se beneficiar dessa avaliação mais célere, dessa avaliação otimizada, além de todo o pacote de informações que são apresentadas para o registro normal, ele precisa também fornecer os relatórios de aprovação daquele medicamento pelas autoridades reguladoras estrangeiras, aquela autoridade que ele optar para ser a autoridade de referência aqui para a Anvisa. Então, a qualquer tempo, a agência pode consultar a documentação original, em caso de dúvida ou, enfim, caso tenha alguma situação que justifique, que necessite dessa apresentação, ou a Anvisa ela pode realizar as suas análises baseadas especificamente nos relatórios que foram desenvolvidos pelas autoridades que aprovaram previamente aquele medicamento. E por fim, como eu já tinha comentado, que o grau 4 de aprofundamento de análise não é previsto na regulamentação em si, mas a Anvisa, de fato, tem iniciativas em marcha, já fazendo a parte de compartilhamento das análises de dossiês. Não está prevista nessa regulamentação, mas ela é uma prática prevista dentro de outras estratégias desenvolvidas pela agência, que seria o nível 4 de aprofundamento, que é você compartilhar, de fato, a análise, cada uma das etapas, discutindo qualquer alteração ou, enfim, qualquer questão relativa àquele produto. E aqui eu começo a falar um pouquinho sobre os resultados preliminares que essa abordagem permite à autoridade reguladora. Eu comentei que, em termos de pesquisa clínica, essa também é uma abordagem que vem sendo utilizada, né? Entendemos que é uma abordagem de sucesso importante. Então, pesquisas clínicas, elas têm muitas atividades, são realizadas são pesquisas clínicas multicêntricas, né? Então, tem braços realizados em diferentes países, e uma estratégia que a agência adotou, entendeu que era relevante, era que a agência pudesse fazer o aproveitamento de análises de pesquisas clínicas que tivessem braços aprovados por autoridades reguladoras já membros do ICH, porque entendendo que já cumprem os regramentos, os requisitos que são de fato adotados pela agência, isso permite à agência focar naqueles estudos clínicos que ainda não tiveram, que não foram avaliados por nenhuma autoridade equivalente. Então, a Anvisa ela faz uma avaliação mais simplificada daqueles que tiveram já braços aprovados em países membros do ICH e uma avaliação completa daqueles ainda que não tiveram, não foram avaliados e aprovados por nenhuma autoridade com critérios semelhantes ao da Anvisa. Então, em termos de resultado, a gente observa ao longo dos anos que essa é uma estratégia que tem permitido para a agência dedicar mais energia a aprovar um número maior de pesquisas clínicas, né, mas dedicar mais energia onde apresenta mais risco no sentido de que ainda nenhuma autoridade reguladora verificou o cumprimento do regramento internacional aplicado, né? Então, isso permite, então, uma atuação também mais eficiente, mais benéfica para a população. Em termos de reliance na área de registro de medicamentos e produtos biológicos, aqui a gente está analisando dados basicamente de um ano, então os resultados eles ainda são iniciais, né? Os produtos, a Anvisa ela tem filas específicas de avaliação de dossiês de medicamentos. Hoje a gente está com uma fila ainda fortemente impactada pela pandemia, então alguns medicamentos chegam a levar um tempo de 2 anos de fila, que é um tempo, de fila não, 2 anos até serem avaliados, que é um tempo muito longo, muito além do que a gente imaginaria adequado, mas essa é uma das estratégias que possibilitam, então, que favorecem a produção de melhores resultados, considerando também os riscos envolvidos e os benefícios que a população brasileira terá de ter acesso a medicamentos até então não aprovados no país, né? Mas o que a gente tem de resultados muito concretos relacionados a Reliance? Então, desde 2022 de setembro, há a possibilidade das empresas interessadas
submeterem seus relatórios de aprovação nas autoridades reguladoras estrangeiras equivalentes, e aquelas que as fizeram e já tiveram seus produtos avaliados, e aí, né, foram poucos ainda em termos de números, mas os resultados já são muito significativos. Por exemplo, na área de medicamentos sintéticos, 6 medicamentos novos foram aprovados por meio dessa estratégia de Reliance. Em termos de medicamentos biológicos, 3 já foram aprovados, 4 estão em avaliação, e 72 pós-registro já foram aprovados, baseados nessa estratégia de confiança regulatória. E, independente de serem muitos ou serem poucos, tem várias questões que afetam esses números, mas o que se observou de forma concreta, né, que é essa informação que a gente tem interesse para consolidar, então, essa abordagem de Reliance, de convergência regulatória, e de melhores resultados entregues pela Anvisa. A gente observou que teve uma redução significativa de tempo e de recursos envolvidos nesse processo. Então, observou-se que naqueles processos que foram avaliados dentro dessa estratégia de confiança regulatória, observou uma economia de até 5 vezes do tempo gasto para análise. Isso é absolutamente relevante. Também observou que naqueles produtos que já tinham sido previamente avaliados e aprovados por autoridades reguladoras equivalentes, observou-se também a diminuição do número de exigências. Exigências na avaliação de um dossiê de medicamentos, ela é muito comum, é muito raro um dossiê ser avaliado sem nenhuma exigência, que são as solicitações de informações adicionais ou esclarecimentos de informações submetidas à autoridade reguladora relativa ao dossiê do medicamento, né, aos estudos que foram submetidos, às informações que suportam, em termos de segurança, qualidade e eficácia, a aprovação daquele medicamento. Então, isso, toda vez que a Anvisa emite uma exigência, a avaliação ela tem lá um clock stop, né, no processo, e começa a contar um prazo para a empresa ter que, então, providenciar aquela informação, providenciar aquele esclarecimento, ou eventualmente providenciar um estudo que foi requerido, para voltar a submeter e voltar a ter essas avaliações. Então, reduzir o número de exigências é muito proveitoso, é muito positivo, em termos de tempo, mas também em termos de trabalho das empresas que se beneficiam, então, dessa informação já previamente avaliada e previamente aprovada por autoridades reguladoras estrangeiras equivalentes. E, de forma também concreta, observou-se uma redução de cerca de 6 meses do tempo para a publicação de uma decisão quanto à aprovação ou não de um medicamento. Em termos de acesso e de, né, favorecer o acesso de medicamentos para a população brasileira, é um resultado também bastante importante e relevante. Bom, então aqui relembrando o que eu estava mencionei no começo, esse esforço de promoção da convergência de esforços entre agências reguladoras globais, essa colaboração internacional para harmonizar práticas regulatórias e também para harmonizar os requisitos regulatórios entre elas, né? Um processo de padronização desses requisitos para simplificar a aprovação e a vigência, a vigência não, desculpa, a vigilância desses medicamentos. E uma outra vertente que a agência também tem atuado de forma muito vinculada a esses esforços internacionais é o uso de tecnologias avançadas para melhorar a eficiência. Aproveitar tecnologias como inteligência artificial, análise de dados avançada e interoperabilidade de sistemas. Isso é importante nacionalmente, mas também para que essas iniciativas de cooperação internacional, avaliações conjuntas, projetos que visem o melhor uso dos recursos disponíveis, essa interoperabilidade de sistemas, das informações, dos dados, ela é absolutamente estratégica. Vou comentar aqui muito rapidamente que é uma temática muito relevante internacional, que são evidências do mundo real. Então, é um tema que vem crescendo ao longo dos últimos anos, porque para a regulação sanitária as evidências elas precisam ser muito técnicas, muito bem regulamentadas, e o padrão ouro considerado como essencial para a aprovação de medicamentos, por exemplo, medicamentos novos, né, medicamentos que nunca de moléculas novas, né, que até então nunca tinham sido desenvolvidas, estudadas e usadas na população, eram pesquisas clínicas. E as pesquisas clínicas têm a sua complexidade, o seu custo, o seu tempo, mas vem se discutindo o uso também de evidências do mundo real, como informação de suporte aos ensaios clínicos tradicionais. A gente observa que isso, durante a pandemia, foi absolutamente importante para facilitar e possibilitar aprovações, a expansão de autorização para
expansão de uso em diferentes populações, né, de diferentes faixas etárias. Então, o mundo inteiro avançou muito em termos de regulamentação, e de previsão de uso de evidências no mundo real como suporte a esses ensaios clínicos tradicionais. Isso é uma tendência não só nacional, a Anvisa tem caminhado nesse sentido, lançou um guia recentemente, e tem ajustado a sua regulamentação para suportar, né, para apoiar a recepção dessas informações, definindo como elas devem ser colhidas, como elas devem ser monitoradas, registradas, até para que isso tenha valor, regulatório e possa, de fato, suportar aprovações, ah, com fins regulatórios, né. E aí também ajuda a compreender melhor o desempenho dos medicamentos em cenários reais. Outras questões, em processo, também fruto de iniciativas internacionais, não só fruto de iniciativas internacionais, mas dentro do contexto de uma aproximação, convergência regulatória e harmonização. Então, a Anvisa ela também está caminhando para adotar o padrão global para identificar, medicamentos, que ela facilita a identificação precisa de produtos medicinais em todo o mundo. Então, quando a gente fala em cooperação internacional, em facilitar facilitar acesso, mas também facilitar projetos de cooperação, facilitar, aprimorar os tempos, fazer o aproveitamento de informações, é muito importante que a gente tenha certeza que estamos sempre falando da mesma coisa. Então, por mais que, os medicamentos sejam globais, hoje eles ainda são identificados por nomes diferentes, apresentações diferentes, formulações diferentes, ainda que eventualmente um mesmo fabricante, né. Então a ideia é que, todo mundo usando uma identificação única, um padrão global para identificar cada medicamento, isso faça parte de uma estratégia maior de atuação conjunta, em cooperação com os diferentes atores nacionais e internacionais. Isso aqui para o país, ele é importante dentro da Rede Nacional de Dados em Saúde, é importante também para a agência em termos de otimização de processos, de automação de processos. Então é uma iniciativa que não só a Anvisa está caminhando para adotar o IDMP, que é que é essa identificação global de medicamentos, assim como as principais autoridades reguladoras também estão fazendo para permitir uma série de interações mais proveitosas e mais eficientes. Comento também sobre o FHIR, que é a padronização dos dados de saúde interoperáveis, né, então é a forma como os dados de saúde vão se comunicar, é dentro desse padrão que a agência também está caminhando para essa padronização. Não só a Anvisa, mas as demais autoridades reguladoras também estão organizando suas informações, seus sistemas para permitir essa interoperabilidade. Por fim, já chegando aqui ao fim da apresentação, sobre o STD é o formato padrão para apresentação de pedidos de submissões, de emendas, de suplementos, de relatórios para serem, registrados, na Anvisa. Hoje a Anvisa, adota o CTD, que é o formato que as informações de registro de medicamentos devem ser enviadas para avaliação da Anvisa, aquela figurinha lá uma série de pastinhas que eu tinha mostrado na figura anterior. E o STD é um sistema que permite recepcionar já isso de forma, totalmente virtual, né, sem a necessidade de entregar uma mídia na agência, a agência salvar essa informação, enfim. Isso facilita também o cenário global, todos os países do CH adotam o STD, isso, em termos de eficiência, de agilidade e de, facilidade para que fabricantes nacionais, consigam preparar seus dossiês de medicamentos e submeterem a autoridades reguladoras estrangeiras, usando o mesmo padrão, também é uma facilidade. E aí, já realmente concluindo, eh, esse é um projeto, o PQKMS, Pharmaceutical Quality Knowledge Management System, ele é um projeto dentro do IQMRA, aquele fórum que eu comentei lá no início, de presidentes de autoridades reguladoras, de medicamentos, ah, que é um projeto que ele tem o objetivo de facilitar a cooperação entre as autoridades reguladoras de medicamentos em todo o mundo, compartilhando informações e recursos para aprimorar processos regulatórios. Então, ele vai permitir o compartilhamento de informações, de dados, de boas práticas entre autoridades mais eficientes e mais ágeis. A ideia é que ele consiga melhorar a qualidade e a gestão do conhecimento dentro das agências reguladoras do IQMRA,
e ele tem um impacto na saúde pública muito expressivo, né, garantir que os medicamentos atendam aos padrões de segurança, eficácia e qualidade, que ele quer proteger a saúde pública globalmente. Então é um projeto que as autoridades reguladoras têm olhado com muito interesse, que é de fato a concretização desse grande esforço que eu falei aqui do ponto de vista da Anvisa, o que que a Anvisa vem fazendo para entender, para ocupar esses espaços, para participar das principais iniciativas, para poder estar com seu marco regulatório altamente atualizado, compatível, convergente, com os principais marcos regulatórios estrangeiros, mas na prática a ideia é que a gente consiga fazer uma grande otimização de esforços, que a gente consiga trocar muitas informações, avaliar todo seria o sonho, né, se a gente consegue, a partir do momento que foi desenvolvido um novo medicamento, essa informação ser disponibilizada ao mesmo tempo, os diferentes reguladores poderem avaliar aquela informação, trocar informações entre eles, discutir certas questões que são absolutamente inovadoras e precisam de uma ciência regulatória por trás daquela inovação, que suportem que ela seja utilizada de forma segura e seja eficaz, né? Então, permitir que esses países possam, essas autoridades reguladoras, diferentes partes do mundo, possam ter esse local de conhecimento, discussão e de favorecimento para que para aquelas avaliações aconteçam da forma mais rápida e mais completa possível, né, de forma integrada. Então, permitindo que as populações em diferentes partes do mundo tenham acesso a medicamentos que venham a ser desenvolvidos, ah, atendendo então às necessidades médicas ainda não atendidas, em diferentes países. É um projeto realmente, grande, e que promete, então, ter bons desdobramentos para que as autoridades se tornem ainda mais integrada e mais eficientes no seu processo de regular e favorecer o acesso a medicamentos. E aí já falando sobre desafios, né, a adoção global de padrões como o IDP, o FHIR e outros padrões internacionais também, ah, promovendo então essa integração de inteligência artificial, aprendizado de máquina, na análise dos dados regulatórios para melhorar a detecção das tendências e eventos adversos. Isso também é algo discutido nacionalmente, mas que reverbera internacionalmente. Ah, e também, como eu mencionei, o uso mais amplo de evidências de mundo real para tomada de decisões regulatórias. A gente ainda tem um desafio muito específico na área internacional, ah, mas de forma mais prática, é como a gente aumenta essa interação com países latino-americanos. Eu comentei que no início da vida da Anvisa, a agência era muito focada para essa interação regional, e não que isso tenha se perdido, mas talvez não tenha avançado tanto quanto essas interações com o resto do mundo. E a gente observa que é sim muito importante estarmos muito conectados regionalmente, até pensando no enfrentamento a futuras emergências de saúde pública, na importância e na relevância da gente ter uma diversificação em termos de fabricação, de capacidade regulatória instalada também em diferentes países. Ah, então a ideia é tão logo possível, também colocar mais energia nesse processo de promover uma maior interação, com as autoridades reguladoras latino-americanas, também tornando as nossas informações, nossas decisões tomadas pela agência o mais públicas possível, até mesmo para também favorecer o uso de práticas de reliance por outras autoridades, reguladoras que têm interesse nos produtos avaliados aqui nacionalmente. Então, a gente entende que também seria uma forma eficiente, positiva, de buscar essa aproximação. Outro desafio que gostaríamos de enfrentar é atrair mais pesquisas clínicas para o Brasil, como forma de acesso à saúde, acesso em estágios bem iniciais de saúde, também como forma de auxiliar na promoção do desenvolvimento de inovações aqui no país. O país ainda é muito conhecido por fases clínicas de fase 3, 2 e 3, principalmente 3, mas a ideia é de trazer pesquisas clínicas aqui em estágios mais iniciais para o Brasil, como uma forma, então, de alcançar esse duplo objetivo, né, de favorecer o acesso à saúde em estágios muito iniciais, mas também favorecer o desenvolvimento de inovação, farmacêutica aqui no país. Acredito que seja o último slide. Bom, enfim, esse é o último slide.
Convergência regulatória é essencial para a nova era das ações reguladoras de medicamentos, resposta aos desafios crescentes da indústria e restrição de recursos. É, como diz, os produtos são muito globais, os desafios também são muito globais, e a gente entende que as soluções, se elas forem compartilhadas, elas são ainda mais eficazes, mais eficientes, né? Se elas forem compartilhadas dentro de um contexto de cooperação e de ah, esforços empregados na mesma direção, no momento oportuno, de forma conjunta, também trazem bons resultados. Ah, Ferramentas como Reliance, que é o que eu me detive mais aqui apresentando, né, a confiança regulatória, IDMP, FHIR, evidência de mundo real, eles estão moldando o futuro da regulação de medicamentos. Isso é vivido nacionalmente com muita intensidade e também internacionalmente, essa é uma discussão atual. E a colaboração global e a adoção de padrões são essenciais para garantir a segurança e a eficácia dos medicamentos nessa era moderna, garantindo então que o medicamento chegue ao mercado mais rapidamente e com mais qualidade. É, é isso. Acho que a apresentação foi longa. Eu tinha até planejado aqui mostrar outras questões no próprio site da Anvisa, que tem uma página sobre a atuação internacional. Ela não está tão atualizada, tem algumas iniciativas que não estão lá ainda, mas eu falei muito aqui na área de medicamentos, mas esse mesmo esforço de internacionalização, de buscar estabelecer pontes, cooperação, ela acontece também na área de alimentos, também na área de dispositivos médicos, na área de tabaco. A Anvisa ela participa do fórum criado pela própria OMS, de reguladores que tentam fazer essa discussão, tentam não, né, fazem de forma muito eficiente essa discussão, né, promovendo troca de informações, troca de experiências, buscando, então, entender melhores caminhos regulatórios para os desafios que são tão globais, né, em termos de saúde e de acesso a produtos seguros. Ah, Tem duas atuações internacionais que eu ainda vou citar antes de finalizar. A agência ela também atua com muita preocupação, de forma muito consistente, dentro dos fóruns, dentro dos comitês, 2 comitês da Organização Mundial do Comércio. Então, a agência, de fato, é uma agência de promoção da saúde, é uma agência que busca promover o acesso ao bem-estar, o acesso à saúde, acesso a medicamentos para atender suas necessidades, mas também ela é uma agência que ela é pautada também por atenção às práticas leais do comércio. A agência, ela é uma agência reguladora, e ela precisa, então, obedecer além dos aspectos técnicos e científicos relacionados à saúde, à promoção, às autorizações, ela também precisa zelar para fazer tudo isso dentro da previsibilidade, boas práticas regulatórias, não adotando medidas que sejam mais restritivas do que o necessário ao comércio. Então, a participação dentro dos comitês de barreiras técnicas ao comércio e medidas sanitárias e fitossanitárias da Organização Mundial do Comércio são atuações importantes e que buscam cuidar desses aspectos, né, de aspectos comerciais também dentro desse contexto grande de proteção e de cuidado à saúde. E, além disso, a agência também tem uma pauta de cooperação técnica internacional. Então, a agência faz isso atualmente de duas formas, ou de forma direta, né, por meio dos acordos que são assinados entre a Anvisa e outras autoridades reguladoras de países que têm o interesse de conhecer experiências brasileiras, mas também por meio da Agência Brasileira de Cooperação, dentro do Itamaraty. Então, dentro de acordos quadros de cooperação entre os diferentes países, caso o país tenha interesse em também receber cooperação regulatória, tem atividades muito específicas desenvolvidas com a Anvisa, que incluem visitas técnicas, incluem treinamentos, tanto a Anvisa ir até o país fazer essas atividades, quanto recebê-los no Brasil para promover e facilitar certos intercâmbios regulatórios, mas também treinamentos e atividades que sejam de interesse. Bom, espero que tenha sido de interesse essas informações e fico também à disposição, caso entendam que, eventualmente, alguma outra complementação se faça necessária numa outra oportunidade. É isso. Elaine, espero que tenha dado certo. Um abraço para vocês, boa sorte.